Boa noite. E aí, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo, Thiago? Muito bem. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Joia. Beleza, estudando bastante, treinando também, estamos caminhando. Coisa boa, um prazer enorme aí conversar contigo nessa tarde, tá? Primeiramente, em nome da academia, agradecer a tua disponibilidade de conversar aí uma horinha conosco, tá? Sei que teu tempo, teu horário, teus compromissos são bem árduos aí, né? Ainda mais nesse momento que tá todo mundo parado, né? Todo mundo quer ouvir uma palavra de um goleiro, de um treinador de goleiro, e um nome assim tão expressivo para nós é gratificante. Muito obrigado ao William que fez o contato. E me apresentando, sou o Luiz Alberto, sou o treinador da academia, tá? E muito obrigado mais uma vez. Deixa a palavra contigo. Bom, prazer, obrigado pelo convite. O Will entrou em contato comigo, né, sobre a sua academia de goleiros. É sempre muito legal a gente fazer esse intercâmbio, aspas, né, de ciências, aí o máximo que a gente conseguir para essa nossa posição que é tão criticada e tão amada, né, por quem exerce essa posição, e sempre que a gente consegue somar de alguma forma com esses goleiros, já a gratificação é enorme. Com certeza, com certeza. Tiago, nossa conversa consiste assim, ó. Eu faço algumas perguntas, o pessoal aí na live também, e nós vamos trocando um papo muito sadio, tá? Eu selecionei algumas perguntas aqui sobre tua carreira e tal. Vamos falar um pouco do coronavírus, essa pandemia aí que esse foi o foco do início das nossas lives, que a criançada tá tudo em casa, né? Não pode treinar, não pode jogar, e aí ficam com algumas dúvidas. Então, vamos levar informação para o pessoal em casa. Então, assim, isso que vai funcionar nessa live. Beleza? Certo? Manda bala. Vamos lá, Deixa eu então. me apresentar aí, né, para os seus seguidores, quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou goleiro profissional de futsal, jogo desde os meus 7 anos, já tenho 32 anos de futsal, em alguns momentos com futebol de campo junto, só que jogando na linha, aí meus 17 anos eu resolvi carreira só no sério, e eu vi que aquilo era para o que eu queria para minha vida, né, como profissão, e seguir, então, muito certo, pretendo estender essa carreira o máximo de tempo possível. Tá travando um pouco a tua fala. Quer que eu me apresente? Peraí, eu vou te chamar de novo, pode ser? Tá bom? Vamos ver. Thiago. Onde está o Thiago? Não estou te achando, Thiago. Nos contatos. Aí. Oi, agora sim. Estamos de volta. Isso aí. Desculpa, deu um probleminha de conexão. Por favor. Meu nome é Thiago, para quem não me conhece, sou goleiro profissional de futsal do Corinthians, bicampeão mundial com a seleção brasileira.
Jogo futsal desde os 7 anos de idade. Em alguns momentos, em paralelo, joguei futebol de campo também, só que na linha, eu era centroavante no futebol de campo. Com 17 anos, eu escolhi o que seria a minha carreira aí, né, goleiro de futsal, pensando mais na diversão, pensando mais em qual modalidade eu me divertia mais. E isso, a escolha foi automática pelo futsal, não pensando em lado financeiro, mas era a coisa que me deixava mais feliz naquele momento e não me arrependo da escolha de forma alguma. E aí comecei a minha carreira aí no futsal, efetivamente, a partir do meu 18 anos já na categoria adulta. Show, que legal. Eu acompanhei um pouco tua história, né? Li, e algumas perguntas até são relacionadas a isso. E conta para nós o início da tua história, como tu começou a ser goleiro, tá? Como tu, eu quero jogar no gol no futsal, tu começou, né? Depois foi pro campo, mas no campo tu era centroavante, tu citaste. Mas Isso. como a paixão de começar a ser goleiro? Eu sempre gostei muito do Tafarel. Na época ele jogava no Inter, se eu não me engano, 1988. Ele era goleiro do Inter e da seleção brasileira. No futsal eu comecei a jogar jogando na linha também. E na Ah, que legal. semifinal do campeonato, com 7 anos, nosso goleiro ficou doente, teve catapora. E nós não tínhamos goleiro reserva. E nas brincadeiras fora de quadra, extra time, eu sempre ficava no gol e tentava imitar o Tafarel. Então o técnico achou o substituto do nosso goleiro, me colocou, a gente passou pela semifinal, venceu a final. Acabou o ano, saí de férias. Quando eu voltei no outro ano para o mesmo time, se eu voltasse para a linha, ia ser reserva. Então, por conta disso, eu continuei no gol e começou a minha história efetiva no gol. E eu já fui eleito o melhor goleiro depois, né, no final desse segundo ano, como atleta de futsal com 8 anos, já fui eleito o melhor goleiro da competição e aí não tive mais como voltar atrás. E aí, Sensacional. com 9 anos, eu tive a oportunidade de jogar futebol de campo e na linha, fazendo gol, e aí para mim a alegria da criança estava completa, fazendo gol no futebol de campo e defendendo no futsal. Que legal, que história. Temos que agradecer muito, então, ao teu amigo que se machucou. Não, imagina, que eles Não, perderam, brincadeira, perderam, brincadeira, mas perderam um muito bom. grande pivô no futsal, perderam um grande fazedor de gols. Vamos lá. Então, eu vou começar as minhas perguntas aqui, então, tá? Bora. Tiago, olhando para aquele menino que estava começando, tá? Tu tem a dimensão que tu conquistou muito mais que o menino de 7 anos sonha? Ah, com certeza, né? Claro que aquele sonho inicial é se tornar, né, um jogador de futebol, né? Não nem de futsal, um jogador de futebol, baseado nas grandes estrelas, né? Que a mídia mais divulga, né? Do futebol de campo. Sim, Você sempre se baseia em alguém. claro. Quando eu jogava na linha, eu gostava muito do Bebeto jogando. E quando eu fui pro gol, eu já gostava do Tafarel e aí comecei a acompanhá-lo mais de perto ainda. E aí você sempre tenta chegar onde esses seus ídolos chegaram, né? Claro, claro. E esse foi o meu norte aí nos sonhos de criança Uhum. e sempre almejando coisas grandes, principalmente seleção brasileira. Esse foi o sonho que se iniciou com o Tiaguinho lá com 7 anos de idade. Que legal. Até uma das minhas perguntas era lá pro final, mas eu vou fazer agora, já que tu citaste na questão ídolo. Tu tem alguma referência no esporte, no futsal, no caso, e tu já jogaste com ela? Sim, a minha referência no futsal foi o Franklin. Quando na minha transição do juvenil para o adulto, eu fui para a GM de São Caetano, Chevrolet, GMC, e o Franklin era o goleiro dessa equipe, então logo na minha transição eu já tive a oportunidade de jogar com ele e me espelhei muito nele em questão de técnica de defesa, né, postura dentro de quadra. E após ter o Franklin como espelho, eu tentei buscar características de outros goleiros para adequar as minhas características, mas o pontapé inicial dos goleiros foi o Franklin. Que legal, que legal, que legal. Sensacional.
E até 1999, tá? Tu dividia a tua atenção com o campo. O que fez tu decidir o futsal e deixar o campo de lado? E não, eu vou ser goleiro de futsal. Não dá para seguir os dois. Independente da posição que eu jogava, tá? Independente se o futsal era goleiro e o futebol de campo era um centroavante. A quantidade de vezes que você pega na bola no futsal, ela é muito maior. A emoção Sim. envolvida no futsal, ela é muito maior. A dinâmica do jogo é absurda. E aí a escolha foi fácil. Eu não pensava em lado financeiro, que eu teria que lutar muito no futebol de campo para receber, né, o que 1% dos jogadores Sim. recebem e almejam, né? Os meninos hoje, eles pensam em jogador de futebol para ganhar dinheiro e ajudar a família, né? Eles acabam esquecendo o que que você tem que abrir mão para chegar nesse ponto e quanta influência você tem que ter fora do campo para conseguir chegar a ser um grande jogador. Claro. E isso não pesou na minha decisão, eu pensava na diversão e o futsal me divertia muito mais. Que legal, sensacional. Tem muitas mensagens aqui para ti chegando, né? Minha inspiração, mito, sabe que é a sua, Tafarel. Tem uma pergunta aqui, ó. Mas você ainda tem vontade de jogar na linha? Então, a regra do futsal, quando ela mudou em 97, eu tinha 16 anos, que o goleiro começou a poder sair da área, né, fazer gols. Aquilo já me completou também no futsal, né? Sim. Porque lembra, a criança lá com 9 anos, ela tinha diversão completa de defender no futsal e fazer gols no futebol de campo. Quando Depois. tem a mudança da regra em 97 no futsal, o futsal já me completou independente do futebol de campo. Então ficou muito fácil a minha decisão em continuar no futsal, porque no futsal eu tinha toda a diversão que eu queria. Sim. Eu até tenho uma pergunta sobre isso. Vou pular para ela agora. Durante a tua carreira, tá? Você passou por algumas mudanças na regra, principalmente na questão do goleiro, porque antigamente tinha aquela história do free kick, né? Só do tempo do free kick, quando eu jogava futsal. E como foi a adaptação a essas mudanças e qual foi a mais difícil para ti? Eu também, eu peguei todas as regras, né, desde o começo. Em 88, a área tinha 4 metros, o lateral era com a mão, escanteio com a mão, era um árbitro e dois bandeirinhas. O Poxa. tiro de meta não podia passar o meio da quadra, né, posição do goleiro. Ah, isso eu lembro. Também tinha, além do tiro de meta, ter que bater com o pé também, Sim. né, nesses primeiros anos. E eu peguei todas as alterações de regras e de bolas. As bolas começaram a ficar mais leve conforme o tempo foi passando. E o chute mais potente. Então, exatamente. Então posso dizer que isso foi um privilégio você ter vivenciado, né, todas essas situações, Claro. porque hoje o jogo ficou um pouquinho mais chato, né? O goleiro pode jogar, pode repor a bola em qualquer ponto da quadra. Isso tira a marcação-pressão da equipe adversária. Isso tira o jogo no chão, que é a característica do futsal. O jogo de Sim. futsal agora está muito parecido com o beach soccer, né? Fica aquelas bolas voando de um lado para o outro. Então, chegou um momento agora que talvez a gente tenha que mudar algumas regras do futsal para o jogo ficar mais vistoso e retomar a sua origem, né, do futebol de salão, que era o jogo no chão, né? Uhum. Que legal. Surgiu uma pergunta boa aqui, ó. Qual foi o jogador mais difícil que você enfrentou? Uma pergunta complexa, né? Porque eu joguei muito tempo ao lado do Falcão e do Lenísio. Sim. Foram poucas as vezes que eu joguei contra esses jogadores, mas nessas poucas vezes você não sabe qual vai ser a tomada de decisão que eles vão tomar, principalmente quando tá cara a cara, né, com o Eles goleiro. são à frente, né? E por mais que eu conhecesse eles, né, de jogar junto em clube, em seleção, quando enfrentava em clubes diferentes, sempre vinha, putz, e agora? O que ele vai fazer? Eu vou ficar de pé, ele vai dar embaixo. Eu vou fazer a base, ele vai dar em cima. O que que eu faço, né? Rezo, né? É. Vou. Aí eu uso muito uma tática, né? Uma técnica que eu tenho de sempre você conseguir fechar o básico. O que que é fechar o básico? O básico é você Adição. um para um
você aumentar o seu raio de ação e não deixar que a bola passe nesse seu raio de ação. Sim. Mas com esses jogadores diferenciados, se você faz só isso, você toma gol. Então você tem que bolar formas de, putz, quando eu tiver 1-1 com ele, eu vou fingir que eu estou fechando em cima e quando ele for chutar, fechar embaixo, ou Claro, fingir que estou todo fechado embaixo, quando ele for finalizar, você se abre mais. Então você claro. começa a buscar técnicas para enfrentar esses jogadores diferenciados. Então hoje eu posso dizer que são os dois aí que, quando eu joguei contra, eu tive problemas, Lenise e Falcão. Show. Dois monstros, né? Aí uma perguntinha. Ah, isso aí, lembranças, principalmente de vitórias, né? Mas a maior lembrança assim, de um jogo foi o último lance da final do Mundial 2012, que faltando 12 segundos eu jogo a bola para cima no tiro de meta lá pro Gé, lá na frente. Não sei quem acompanhou a final do Mundial 2012, Sport TV transmitiu sábado passado, para fazer o tempo correr. O marcador espanhol faz a falta no Gé, o juiz não dá, porque a Espanha já estava com as faltas estouradas, né, com o limite estourado. E ainda dá tempo da Espanha fazer mais um ataque ainda e eu faço a defesa no último segundo. Então talvez essa tenha sido a defesa mais marcante, foi a defesa do último segundo da final do Mundial de 2012, que nos garantiu o título desse Mundial. Ó, olha quem está aí na live, Eu Luiz, ó. vi, eu vi. Falconito. Que honra. Eu chamo ele de Dozemiro. Sabe que uma das perguntas é inspirado nele, né? Ah, ele é referência para tudo no futsal, né? Falou de futsal, tem o 12, não Então, tem jeito, né, cara? então eu vou pular para essa pergunta agora, aproveitar que ele está na nossa audiência aí. Conta a importância do Falcão na tua carreira após o título mundial de 2008. Eu vi uma entrevista tua que tu tinha dito que precisava ser mais extrovertido, tá? Para ser um ídolo e referência. E hoje, ele conseguiu te ajudar? Não, com certeza. O Falcão, ele sempre teve essa malemolência com a imprensa, com os fãs. Aliás, é uma coisa que eu admiro nele até hoje, né? A paciência que ele tem de atender fãs, atender imprensa, e talvez Ídolo, seja né? por isso, que a marca Falcão é tão conhecida e tão bem explorada por ele, né? Tanto que depois que ele parou de jogar, talvez ele tenha feito os maiores contratos de publicidade da vida dele, muito por conta dessa qualidade que ele tem de se vender muito bem, vender o Sim, produto Falcão 12 muito bem, melhor que ninguém vende qualquer tipo de produto. Então, depois do Mundial 2008 até o título mundial, eu sempre fui muito introvertido, eu não tinha paciência de atender fã, eu não tinha paciência de dar entrevista, eu era literalmente o bicho do mato. Mas assim, o bicho do mato, não por ser metido de não querer atender, é claro, porque é teu, eu não me é teu. sentia confortável com a situação. Sim. Não era uma coisa natural para mim, como era para o Falcão, como Tu até é até, até hoje. Então eu tu cheguei até para ele, citasse, tu até citasse que tu usava o futebol como uma diversão. De repente, tu exato, usava como uma diversão, não como um trabalho, entendeu? Tu jogava é, bola por jogar, tu gostava, tu era um ótimo goleiro naquela época também. E aí acabava que tu não almejava, tu não acreditava que chegava em tanto sucesso assim a ponto de ser ídolo de alguém. exatamente. E aí quando tem a conquista do título mundial, aí até o Falcão colocou uma frase, obrigado, Duz. Sabe que eu te amo muito, né, cara? Você é o cara. Eu nunca tive esse problema de aprender com quem é melhor do que eu em determinado assunto. Eu sempre tenho a cabeça aberta. Se você tiver alguma coisa para me ensinar, eu vou sentar na sua frente. Enquanto eu não aprender, eu não vou sossegar. Entendeu? Show. E depois do Mundial 2008, ah, o assédio começou a aumentar demais. Por quê? Porque a gente foi campeão mundial no Brasil, transmitiu Globo, Bandeirantes, Sport TV, enfim, todas as TVs do Brasil praticamente transmitiram. A gente teve reportagens em jornais também, esportes, enfim, revistas saindo reportagem nossas coletivamente e individualmente. E eu não estava sabendo lidar com aquilo. Então eu cheguei, Falcão, como é que você consegue
ter essa paciência e essa naturalidade ao mesmo tempo, de atender todo mundo com o maior prazer do universo, porque eu não é natural meu fazer isso. E aí, eu também tive alguns contatos com um diretor da Globo, na época que cobria o futsal, que infelizmente já faleceu, e eles dois me deram um norte para, de forma natural, eu atender esse assédio que aumentou demais, tanto de fãs quanto de imprensa, e demonstrar que aquilo era importante, não só da minha parte para eles, como eles da parte deles para mim também. Que os dois sairiam melhores ou aproveitariam aquele contato da melhor maneira possível. E isso eu fui aprendendo com o tempo, com algumas dicas, e foi botando em prática. E aí eu tive a alegria, né, de continuar com o Falcão ainda por muito tempo em clubes. E aí eu comecei a entender mais essa naturalidade dele e tentei transportar para mim. Não aprendi até hoje, tá? Mas melhorou bastante. Não, mas pô, tu é muito simpático, cara. Até agradeço de Maneiro. novo, né? Muito simpático, muito obrigado. E muito obrigado pelo Falcão comentar aí na nossa entrevista. Eu tô falando diretamente com duas lendas do futebol, do futsal, né? Então eu também fico bem emocionado, assim, porque é difícil, né? O contato, assim, com pessoas tão ídolos, assim, no esporte do Brasil, né? Então eu fico muito feliz por esse momento. E, claro, agradeço, né? E vamos pegar esse gancho aí de 2008. 2008, pelo que eu li, tu não era o titular na época, né? Mas tu fez um baita do campeonato na Malve, onde tu foi, na Malve, né? Isso. Onde tu foste melhor goleiro. Vocês foram campeão? Sim, em cima da Ubra. Melhor goleiro, campeão e tal. Tu acha que isso te ajudou na escolha de ser titular da seleção, no qual tu foi campeão e ganhou a luva de ouro? Você sabe que até hoje eu não sei, né, qual foi o real motivo. Por eu entender muito bem a metodologia que o PC tinha, né, para escolher os seus atletas, até para as convocações e quem colocar em quadra, eu deduzo, né, Thiago, opinião do Thiago, que pelo meu momento na Malve Jaraguá, ter sido exatamente esse que você comentou, nós chegamos até a final do campeonato, nós fomos campeões, eu fui eleito o melhor goleiro da liga. 2 semanas depois a gente já tinha se apresentado para a seleção para começar a preparação para o Mundial. Então foi bem de imediato depois da Liga Nacional. A apresentação da preparação para o Mundial e o Mundial. E os outros goleiros que disputavam, entre aspas, comigo essa posição, que era o Franklin e o Rogério, e eu tava, e tem isso ainda mais, meu espelho tá lá comigo na seleção, meu espelho não, meus dois espelhos, porque quando eu saí da GM e fui para Ubra, o Rogério tava lá, então foram os meus dois espelhos na prática, né? A Ubra de Canoas? Ubra de Canoas, eu fui para lá em 2001, fiquei até 2004, com um hiato aí de 1 ano entre esses anos. Que era um timão, né? Não, eu peguei ali, 2001 a gente foi campeão intercontinental e 2002 campeão da Liga Nacional. E eu tinha esses dois goleiros juntos na convocação, sendo que o Franklin tinha acabado de voltar da Europa, estava há praticamente 1 mês sem jogar a partida oficial, e o Rogério nem se classificou com o Joinville para os playoffs da Liga Nacional, ele já saiu na fase de grupos, nem se classificou para os playoffs. Então, o meu ritmo de jogo ele estava a um nível muito alto. Eu tinha acabado de ser campeão e tinha acabado de ser melhor goleiro. Então, eu deduzo que, pelo sistema de avaliação do PC, esse meu momento atual pesou muito na hora dele me escolher como goleiro titular. Tá? Essa é uma opinião minha. E que eu consegui aí manter esse nível de atuação que eu vim da Malve, né, do final da Liga 2008. E levar para a seleção também nos trinques, vamos dizer assim, né? E ter, né, a história tá aí, a gente foi campeão, melhor goleiro, terceiro melhor jogador. E aí a história por si só conta tudo o que aconteceu, né? De bom e positivo naquele ano na minha carreira. E tu vê, tu foi campeão, tu foi eleito terceiro melhor jogador, né?
primeiro foi o Falcão, o segundo foi o Schumacher. Foi o brasileiro. Schumacher. Então, Schumacher. 2 jogadores de linha e um goleiro. Então, olha que sensacional, né? Não, O isso time é era muito bom, o conjunto, né? indescritível, Luiz, porque só o fato de ter sido eleito o melhor goleiro foi a primeira vez da história da FIFA que a FIFA premiou um goleiro de qualquer competição organizada por eles. Que Então, legal. a primeira luva de ouro da história foi a minha. E não satisfeito, depois de ter recebido a luva, eu estava lá esperando as outras premiações. Eles me chamaram de novo: ô, Thiago, volta aqui. Eu falei: por quê, Júlio? Não tem que esperar os outros 3 aqui, né? Porque foi melhor goleiro, foi artilheiro primeiro, que foi o Pula, aí melhor goleiro, e os 3 bolas, né? Bola de bronze, prata e ouro, que são os melhores jogadores. E eles me chamaram de novo. Eu falei: não, mas já fui, né? Falou: não, você vai ganhar outro. Eu falei: cara, vamos lá, goleiro receber prêmio de melhor jogador, né? Um dos melhores jogadores. Aí fui de novo, aí não precisa nem dizer, né? O filme que passou na cabeça de Que novo, legal. além da luva de ouro. Claro que o objetivo principal, eles não são as conquistas individuais, né? Claro. É o fato do coletivo. A Mas é conquista, consequência, né? É a consequência do trabalho. conquista individual, ela põe, desculpa o termo que eu vou usar, mas ela põe mais purpurina na sua conquista principal, ela põe mais glamour na sua conquista Com certeza. principal, e eu só consigo comemorar hoje essas conquistas individuais porque coletivamente nós vencemos. Claro. Porque senão eu ia ficar me vangloriando, o time perdendo, todo mundo triste, eu ia Sim, ficar lá chorando que ganhei premiação individual? Claro que não. com certeza. Então, foi sensacional, indescritível Que e legal. único, né? Foi sensacional. Que legal. Vou botar umas perguntinhas aqui do pessoal que tem um monte. Só vou dar uma selecionada aqui. Que às vezes vem umas besteiras. Aí, Faz parte. é. Atualmente, um goleiro que você acha que tem muito potencial. Vou tirar, então, as realidades, né? Quando eu falo realidades, é o caso do Guita, né? Que hoje é considerado um dos melhores do mundo. Sim. O Johnny do Pato Branco, que é bicampeão da Liga Nacional e estava na eliminatória para o Mundial. E outra realidade é o Roncalho, que é o goleiro do Benfica. São os 3 goleiros que já estavam na seleção nessa última convocação da eliminatórias para o Mundial. Uhum. Um goleiro que surge novo e que pode alcançar aí voos sensacionais é o William do Joinville, que tem uma estatura considerável e aprendeu Boa. com o tempo a usar essa estatura de uma forma sensacional. Quando eu passei no Joinville, ele ainda era um pouquinho desengonçado, na Sim. transição de juvenil para adulto, e hoje ele já está com a técnica muito bem apurada e sabendo usar o tamanho dele e sabendo usar na hora certa. Então hoje eu aposto muito no William aí como um futuro goleiro para assumir a seleção brasileira. Que legal. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Esta daqui. Qual foi a maior dificuldade da tua carreira? Dificuldade. Putz, dificuldades são tantas, né? Especifica mais aí, por favor, Luiz, dentro da sua expertise. Algum momento de lesão? Eu acredito que dificuldade é lesão, ou início da carreira, quando ele está galgando passes, sonhos maiores, incertezas. Certo. Geralmente é isso, né? A meninada, ela toma um não aqui, toma um não ali, resolve se perder, desiste. Inúmeros fatores que a gente acaba perdendo joias, né? Ah, E por um ótimo. não. Eu uso o Tá. exemplo do futebol do Cafu. O Cafu, ele rodou em várias peneiras, né? E insistiu, insistiu, e é o que é. Entendeu? Eu não sei se tu fizeste peneira, passou ou não, isso eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu acredito que a dificuldade seja essa. Ou uma Tá. lesão no momento bom da carreira. Vou te resumir então. Quando eu estava na Ubra, 2001 a gente foi campeão intercontinental. 2002 a gente ganhou a Liga Nacional. Nessa época ainda brigava por posição ali com o Rogério. E em 2002 o Rogério se machuca, eles contratam o Facó para completar o elenco. O Facó é um goleiro de Fortaleza. E
2002 eu briguei por posição com o Facó praticamente durante a Liga Nacional toda, mas quem terminou jogando foi o Facó. A gente foi campeão da Liga Nacional, o Rogério já estava voltando de lesão e eles ficaram com, tinha mais um goleiro, ficaram com 4 goleiros na época que o Rogério estava voltando. E aí houve a minha primeira demissão de uma equipe. Foi 2002. Eu fiquei um mês sem time, morando com a minha atual esposa, Amanda, que era atleta de atletismo da Ubra. Eu morei num apart hotel que ela morava por um mês, para esperar uma nova equipe e continuar a minha história, né, no futsal. E aí surgiu o Palmeiras em 2002 e eu terminei o ano de 2002 no Palmeiras. Então essa talvez tenha sido o momento mais difícil da minha carreira. Eu ter sido mandado embora depois de ser campeão da Liga Nacional, meu primeiro título de Liga Nacional, 2002, e ter ficado um mês sem time ali, se é um atleta com uma cabeça um pouquinho mais, né, que não, mais Sim. fraca, vamos dizer assim, de repente poderia ser um final de uma carreira que seria promissora ali. Então, para mim, foi um momento marcante, negativo, mas que eu soube tirar muitas lições para crescer na minha carreira. Sensacional. Gente, tem muitas perguntas, tá? Eu não estou conseguindo ler todas. Eu peço que mande na caixinha, por favor, porque aí eu passo diretamente aqui para o Thiago. Fica mais fácil. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Benito da Soul Sports. Ele faz um trabalho sensacional com o futebol feminino. O próprio Will, né, que faz também, começou um trabalho com futebol feminino, está revolucionando aí o agenciamento de atletas, né, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Me lembra o nome da empresa que eu esqueci agora, por favor? Will, tá aí? Transfer Soccer. Transfer Soccer, então, exatamente. Isso. Grande abraço para eles aí, porque nos botaram em contato, eu agradeço muito. Não, chique. O Will é meu irmão, não é mais primo, é irmão agora já. E é isso, né? A Zezinha, minha tia lá do Rio Grande do Norte, que tá em todas as minhas lives. Beijo, tia. A mãe também, que sempre está, minha irmã, enfim, familiares todos aí. Show. Vambora. Thiago, você ainda vem sendo convocado para a seleção? Gus, nossa, então, há 2 anos eu não venho sendo convocado, coincidentemente porque eu acionei na justiça uma dívida que a confederação tem comigo, de acordos financeiros que haviam sido feitos e não foram cumpridos. Exato. E eu acionei a justiça para registrar a dívida desse acordo. Outros 2 atletas também entraram na mesma ação comigo. E a partir daí eu não fui mais convocado, nem esses 2 atletas, então eu acho que tem alguma ligação com esse registro, né, de dívida, mas eu continuo mantendo o meu nível de atuação, minha motivação, porque eu tenho o sonho ainda de disputar não, tenho o sonho de ganhar meu 3º título mundial, fato que é inédito entre atletas atuando dentro de quadra. Não existe um atleta tricampeão mundial dentro de quadra. E eu quero realizar esse sonho aí, ficar essa marca aí na minha carreira. Show. Tu me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Bicampeão mundial, campeão pan-americano, 2 vezes melhor goleiro do mundo, 3 Taças Brasil, 3 Intercontinentais, 5 Liga Nacional e diversos títulos regionais, é isso? 5 Libertadores. 5 Libertadores também. Opa, faltou esse. Mas é isso aí. Primeiramente, parabéns, né? O amante do esporte agradece a tua contribuição para o Brasil. E eu te pergunto, faltou algum título? Não. Não? Na verdade, falta o próximo, né? Eu sempre costumo dizer que a conquista mais importante é aquela que você está disputando. Claro. É a próxima que você pode ganhar. E isso que me motiva aí a continuar jogando em alto rendimento e continuar seguindo com a minha carreira sem previsão de término, enquanto eu sentir prazer para entrar dentro de quadra e tentar o título mais importante, que é o próximo, eu vou continuar jogando. Então, mas em termos de conquista de título que eu ainda não conquistei,
Não, talvez que eu tenha disputado e não tenha conquistado foram os dois campeonatos da Rússia, que Sim. foi a Copa da Rússia, que eu fui vice-campeão, e a Liga Russa, que eu fui eliminado nas quartas de final. Mas os outros, todos eu já tive o gostinho de conquistar pelo menos uma vez, graças a Deus. Que legal, parabéns. Ó, tem uma pergunta que para goleiro, é muito ruim a gente entrar nesse assunto, mas o ser humano ele falha, não é. Ninguém tá sujeito a não falhar. Então, isso é uma coisa que ronda os goleiros, né? Infelizmente, por mais que o desempenho seja em alto rendimento, tudo acontece a falha. A falha, na verdade, ela é um momento temporário que ela pode vir com muitas oportunidades de crescimento. Vai de acordo de como você administra essa falha. Então, claro, tem momentos marcantes de falha, mas se você conseguir contornar essa falha dentro da mesma partida e ainda mais você conseguindo ajudar o coletivo a sair vencedor, aquela sua falha ela serviu de lição e você Claro. cresceu e ajudou ainda a equipe a sair vencedor. E vale lembrar também, Luiz, que o futsal é um esporte coletivo. Então, independente Sim, de falhas, o coletivo ela tem que ir lá e claro. suportar, absorver essa falha e Com tentar certeza. que o coletivo prevaleça. Então, eu costumo dizer que uma marcante, vamos dizer assim, foi da final da Liga de 2001. Eu cheguei na final da Liga de 2001 como titular, né? Uhum. E no jogo contra o Carlos Barbosa, o jogo número 2, lá em Carlos Barbosa, o Chupeta chutou uma bola bem tranquila para encaixar aqui, bem centralizada. Sim. E antes de fazer a defesa, eu já estava olhando para quem lançar. Eu estava Aham. num momento tão confiante que É muito normal isso, né? eu não me consegui no movimento, a bola bateu na minha mão e passou por cima da minha cabeça. Entrou numa final de Liga Nacional em Carlos Barbosa com 6 mil pessoas no ginásio. Então, ali, com 20 anos de idade, foi um erro que pesou muito, Imagino. não só individualmente, mas para o coletivo também. Nós perdemos aquela partida. E talvez me marcou, mas que marcou negativamente, mas que me ajudou a crescer de outras formas. Boa. Mas que bom que tu deu a volta por cima, né? Com certeza. Isso aí faz parte do crescimento de qualquer um. Ninguém é Com certeza. perfeito 100% do tempo. O alto rendimento faz E, parte. e mesmo depois de tantos anos, eu vivo errando, mas eu consigo transformar, como eu te disse, dentro da mesma partida, esses erros em momentos positivos para o coletivo sair vencedor. Isso aí. Os americanos são melhores do basquete, beisebol e futebol americano. Por que não conseguimos isso? Não entendi a pergunta. Bom, vamos pular. Não entendi, sério? Não conseguimos Não, o quê? ser melhor, acho que no futsal, não sei. Então, mas nós somos melhores no futsal, né? Nós temos 7 títulos mundiais. Quem vem em segundo lugar tem 2. Então, assim, nós vamos ganhar umas vezes, vamos perder outras. O atual campeão é a Argentina, atual campeão é a Argentina no futsal. Sério? Foi campeão mundial 2016. Então, mas se você for pegar a história, nós estamos com 7. Então, eu ainda nos considero a melhor seleção, Não, com inclusive certeza. o Futsal Planet nos deu o título de melhor seleção do mundo em 2019. Então, eu acho que a nossa seleção, o Brasil, continua sendo o melhor do futsal. Boa. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha aí eu agora. Tu está com quantos anos hoje? Desculpa te perguntar. 39, eu sou 8-1. 39, coisa linda, jogando de alto nível, alto rendimento. Que legal, cara, que legal. E estimo que tu vá até os 43, 44, jogando com Cara, a condição aí de futsal. é Mas difícil, mas vamos seguir, vamos ver. sabemos que tu é um menino hoje, né? E com certeza os meninos devem ter uma disposição muito maior para treinar, tá? Tu pode ter a tua disposição para treinar, é óbvio que tu tem. Mas acredito que os teus treinos hoje são mais especializados para ti. Eu tô errado ou tô certo? Na verdade, ele muda um pouquinho a questão de volume, né?
Sim. O tempo ele me deu a experiência necessária para servir, para me dizer o que serve mais e o que serve menos. Então a gente dá preferência para o que serve mais e trabalha em cima das técnicas e do volume necessário para que no jogo eu chegue no nível que eu almejo para uma partida oficial. Então há sim uma adaptação, principalmente do volume e do tempo que eu levo também para aquecer para o treino principal. Então o preparador ele tem que direcionar um aquecimento um pouquinho maior, porque eu costumo dizer que eu estou parecendo um Claro. Chevette a álcool, um Chevette 81 a álcool, que tem que levar um Claro. tempinho para carro a álcool, tem que, né, a nova geração não vai entender isso, mas o Sim, carro sim. a álcool você tem que ligar ele e Esquentar. deixar ele aquecer para poder usar. Eu tô assim, eu não consigo ir para um trabalho puxado com 10 minutos de treino, eu preciso de 20 minutos de treino para ir Claro, para o trabalho principal. Então, essas claro. adaptações, o meu preparador de goleiros atual, que é o Marcelo, ele entendeu, a gente se adaptou ano passado e consegue direcionar os melhores trabalhos dentro do que eu acho necessário e o que é mais usado no jogo. Sensacional, é isso que eu imaginei. Vamos lá. Qual foi a defesa mais difícil que você já fez? A mais difícil, a mais importante, eu já falei, né? Que foi no último segundo ali do Mundial 2012 contra a Espanha. A mais difícil foi num jogo que a gente ganhou de 21 ou 22-0 O da Ilha contra a Ilha Salomão no Mundial 2008, que é uma bola que passa por mim, ela bate no meu pé, sobe por trás de mim, eu giro aqui atrás e tiro praticamente em cima da linha. Inclusive eu já coloquei ela no meu eu Instagram, vi, quem quiser, eu vi essa defesa. quem quiser pesquisar lá, eu vou colocar no YouTube agora, daqui a pouco a gente vai falar do YouTube. Mas essa foi a mais difícil num jogo de 22-0. Sensacional. Então, muito, muito, muito boa a tua resposta, porque foi num jogo extremamente fácil, né, para a seleção, e onde teu nível de concentração estava muito alto, mesmo com um jogo fácil. O Mundial 2008 ele foi fora da curva, assim, né? Em tudo, envolvimento, Sim, em preparação, e pô, não tinha outro resultado senão o título ali. A gente merecia por tudo que a gente fez, desde o ciclo iniciado em 2005 até 2008, tudo que a Confederação Brasileira nos proporcionou também de estrutura, de quantidade de convocações, de juntar os jogadores que atuavam no Brasil com os jogadores da Europa mais vezes, a seleção absoluta mais vezes. sim. Então, pô, não tinha como não ter outro resultado 2008. Que legal. Bom, citou no assunto do YouTube, então vamos entrar no assunto. Aonde surgiu o Meus Goleiros? E já vou falar, eu vou acompanhar, viu? Bastante. Né? E divulga para os seus goleiros também, né, Luiz? Por Não, favor. tá. Eles estão tudo aqui na live olhando, já está divulgado Não, já. Chico. E quando eu for aí para Porto Alegre, nós vamos gravar um episódio aí com os seus goleiros para Pô, vai ser bem bacana. muito Até obrigado, vou sensacional. combinar com o Will aí, a gente vai trocar contato para já alinhar tudo isso no final do ano, a gente se encontra. Convidadíssimo. É, você vai me ajudar e você vai entender por que surgiu o canal Meus Goleiros. Com certeza os goleiros já chegaram para você um dia e perguntaram, putz, como é que o Thiago faz aquele movimento? Qual técnica que ele usa? Por que quando ele salta para aquele lado, ele não tira um dos pés do apoio do chão? Por que para aquela bola mais esticada, ele saltou, ele teve que saltar, fazer uma ponte, e aquela bola ele ficou de pé e só desviou para escanteio? Essas dúvidas comuns que os goleiros amadores, principalmente, as dúvidas que eles têm, eu recebo no meu direct praticamente 20 por dia. Sim, E aí imagina. eu comecei a pensar como que eu posso atender essa demanda. Muitos convites também para cursos presenciais, só que por causa da agenda eu não consigo atender. Claro, imagino. Como é que eu consigo atender essa demanda com dicas simples na linguagem dos amadores? E aí surgiu a ideia, por já ter visto também vários canais de YouTube de pessoas que gostam da posição de goleiro, que já foram goleiro um dia, mas não são profissionais. Sim, Então, entendi. ficou uma coisa Tem amadora dando muito dica para youtuber fazendo isso. amador dando dica para amador.
Sim, E eu via esses vídeos, eu falei, putz, dá para agregar muito mais informação técnica claro, para detalhes, melhorar esse conteúdo. Então daí detalhes. surgiu a ideia do canal Meus Goleiros, que é, eu não vou dizer que vai ser 100% feito por mim, Sim. mas eu vou dirigir esse canal Meus Goleiros para Uhum. dentro do meu dia a dia eu conseguir suprir essas dúvidas desses goleiros amadores Sim. e tendo a opinião profissional de um goleiro ainda em atividade. Eu acho que Sim. talvez esse seja um diferencial do canal e pioneiro até, não sei se existe um goleiro de futsal que faça isso. E para não ficar também só a minha opinião das coisas que eu gosto de fazer, eu vou começar a convidar outros goleiros de outras equipes. Claro. Não, e é muito Então, legal também que o teu público, os teus fãs vão poder acompanhar, vão poder conhecer um pouquinho mais do Thiago, né, em si. isso, e muita gente pergunta como é que é seu dia a dia, o que que você faz no treino, quando tem um jogo, o que que você faz, qual a sua preparação mental. Então vai ter um quadro também chamado Dia do Jogo, Que que legal. a pessoa vai acordar comigo, eu vou acordar, vou ligar a câmera, ó, acordei tal hora, vou tomar café, tô indo para o clube que a gente vai fazer uma preparação em jogadas ensaiadas, rever as Sim. nossas táticas para enfrentar adversário e tal. Aí a câmera me segue, eu chego em casa, almoço, vou descansar, quando eu vou descansar, desliga. Voltei do descanso, liga de novo, ó, agora eu vou fazer um lanche assim, assim, assado, enfim. Eu vou começar a Sensacional. mostrar essa rotina de um goleiro profissional para ele replicar no dia a dia Claro. dele, para ele se tornar, e aí eu uso essa hashtag, né? Para que Aham. esse goleiro seja a sua melhor versão. Ou Show. seja, ele se espelha em alguém profissional, ele tenta absorver o máximo de informação que seja útil para ele, daqui a pouco eu falo Uhum. alguma coisa que não é útil, Claro. mas o que eu falar que é útil, ele vai, agrega a característica dele e ele melhora a Na característica verdade, dele. na Meu verdade, objetivo tá. em todos os vídeos tu consegue absorver alguma coisa, né? Mesmo que não seja do teu interesse. Mas alguma coisa tu absorve, não tem como não. Se alguém conseguir adicionar uma característica que quer que seja minha ou seja de outro goleiro que eu vou convidar, o objetivo Claro, do canal já está alcançado. claro. Então, Tu pensa em convidar somente de salão? não, então, daí é uma coisa, aos pouquinhos a gente vai soltando. Vou Claro. começar com os goleiros profissionais, vou começar com os preparadores de goleiros de futsal. Claro, os preparadores aqueles que pensam mais ou menos o que eu penso Claro. de técnica para goleiro, não adianta trazer coisas Atividade, né? que. Não adianta eu trazer um produto que eu não compre e vender no meu canal, isso eu não vou Com fazer. certeza. Com E aí, certeza. aos pouquinhos, eu vou começar a aumentar essa área com o Cássio do Campo, com o Wilson, goleiro do Curitiba, com o Júlio César, goleiro do RB Bragantino, que são os goleiros que eu tenho contato de futebol de campo. E vou Legal. tentar fazer um intercâmbio de técnicas para ver o que técnicas do futsal podem ser usadas no futebol de campo e o que Entendi. eles usam no dia a dia que eu posso adequar a minha característica, que eu posso trazer para os goleiros de futsal. Então, assim, esse canal vai ser sensacional, eu recomendo, não é porque sou eu que Tenho estou certeza fazendo, disso. eu que sou o cabeça aí da ideia, mas eu vou ter muita gente bacana e muita gente profissional para me ajudar nisso. E o diferencial do canal é exatamente esse, opinião profissional, para Que a legal. gente Que legal. ajudar as opiniões amadoras que já tem aí no YouTube a enriquecerem o trabalho deles. Essa é a minha ideia. Aproveitem e sigam lá o canal dele, quem tá aí, né? A academia também tem um canal. Inclusive, essa nossa entrevista aqui vai ficar daqui a 2 dias. Ela já está no nosso canal da academia. Oh, bacana. E a próxima pergunta até tem um pouco a ver do que tu me citaste ali, que as pessoas vão no teu direct e perguntam as coisas. Então, olha essa pergunta aqui. Sempre foi goleiro de futsal, eu sou dentista e não jogo mais para proteger as mãos. Então, Aí ele botou: tem alguma dica para evitar a lesão em cair ou um chute forte? aí meu filho, aí é treino, né? E não tem jeito. O que eu posso recomendar é a preparação dos dedos, né? Inclusive tem no teu canal. É o episódio 01,
é justamente a proteção para os dedos. Eu ainda não fiz um mais completo para toda a mão, me perguntaram sobre punho, né? Enfim, esse canal ele vai expressar as opiniões, as minhas opiniões da forma que eu jogo. Se eu for dar dicas de coisas que eu não uso, eu vou chamar goleiros profissionais que usam essa proteção adicional, vamos dizer assim. Porque eu não posso falar de uma coisa que eu não faço. Claro. Então, quem fez a pergunta, vai lá no episódio 1, você vai aprender a fazer a proteção dos dedos, né? Inclusive, eu tenho um cabeleireiro que é goleiro, meu cabeleireiro, e eu perguntei para ele, você não tem medo, né, de nas suas partidas aí extraoficiais, você machucar a sua mão e não conseguir fazer a sua profissão? Ele falou, Thiago, eu protejo as mãos como você faz e eu não vou deixar de fazer o que eu amo. Se eu tiver que adaptar alguma coisa aqui na tesoura, eu adapto. Os meus clientes vão entender que é uma das minhas paixões jogar. Eu não posso abrir mão disso. Então serve para esse dentista aí que fez a pergunta. Show. Por que a numeração 2? Numeração 2, ela começou a história na seleção brasileira. Eu fui para a seleção brasileira de categoria de base, sub-23, que tinha na época, em 2001. E na seleção brasileira, a numeração dos goleiros sempre foi 1, 2 e 3, por causa dos mitos da camisa 12, que começou com o Morruga, passou para o Vander Iacovino e terminou com o Falcão. Então, sempre que eu fui para a seleção brasileira, eu fui número 2. Então, depois do Mundial de 2008, eu assumi essa camisa número 2 e levei para o clube também a partir de 2009. Então, ela acabou virando uma marca registrada, né, depois do Mundial de 2008, e que eu acabei levando para o clube e assumi de vez essa número 2. Até o Falcão fez uma pergunta interessante aqui, um pouquinho mais acima, Luiz. Se vai ter conteúdo no canal sobre goleiro linha. O canal ele vai abranger praticamente todos os assuntos de um goleiro profissional, para que eu passe dicas para os goleiros amadores. Então, tá listado sim, é que assim, o goleiro, você sabe bem, seus goleiros sabem bem, tem muitos detalhes para a gente abordar. Então, eu vou ter que, eu costumo falar, desmiuçar isso aí. Cara, vai ter episódio assunto para 200 episódios. Eu vou ter que picotar, porque senão... Então, assim, tenham paciência. A dúvida de vocês, por favor, escrevam no Instagram, lá mesmo no YouTube, coloca nos comentários. Eu estou tomando nota de tudo, apesar de que eu já sei tudo que eu tenho que falar também. Mas manda lá para me lembrar todos os assuntos e com paciência eu vou botando aos pouquinhos, encaixar aqui no meu dia a dia, né? Para suprir todas as dúvidas aí que vocês tiverem. Mas vai ter conteúdo de goleirinho também. Cobertura, reposição, enfim, tudo. Isso aí. Thiago, vou fazer a última pergunta, tá? Se der tempo eu faço mais uma, porque a gente tem 5 minutos. Até para não ficar atropelado no final. Qual a importância que você dá para a questão técnica, nível de concentração, cuidado com o corpo, lado emocional, para chegar à excelência como tu chegasse no futsal? Ou qualquer atleta, né? Que é a mesma... Eu acho que dentro da pergunta tem a resposta. Para você chegar nesse nível, você tem que se dedicar a chegar nesse nível. Até que ponto você está disposto a abrir mão dos prazeres da vida para se dedicar a chegar ao nível de excelência que você quer em todas as questões que você colocou aí. Então, a própria pergunta se responde. Até que ponto você está disposto a abrir mão das coisas que te dão prazer momentaneamente em prol de um objetivo futuro? Então, eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Show. Opa, só um pouquinho. Aqui. Tá. Eu tenho mais a última, então. E como tu tem, tá, a motivação ainda de continuar no alto rendimento, no futsal, em alto nível, depois de conquistar tudo? Um goleiro multicampeão, ídolo, referência para a garotada, joga num grande clube. Onde está a tua motivação para continuar dando alegrias ao futsal? Justamente nesse prazer de entrar em quadra e se divertir, né? Quando eu perder esse prazer, aí eu começo a pensar em parar de jogar
ter essa ideia de que o título mais importante é o próximo. Sim. Tudo que você conquista, ele fica na história, fica gravado, mas se você não tiver mais ambição por coisas novas, por conquistas novas, você não se motiva para levantar todo dia, fazer a mesma rotina, ir lá se preparar. Então, conforme o tempo passa, a experiência te dá alguns atalhos, e eu invisto nesses atalhos, principalmente das coisas mais importantes que eu tenho que me preparar para chegar no jogo e executar bem essas coisas mais importantes. Por isso que eu estou sempre motivado e que eu vou tentar levar minha carreira aí ao máximo possível, sempre com a Show. motivação alta. Show. Nossa última pergunta e depois vamos finalizar. Certo. Como a tecnologia de vídeos, aplicativos, etc., pode ajudar os goleiros no futsal? Goleiros. Hoje, eu até gosto muito dessa pergunta, obrigado por essa oportunidade. A internet, ela facilitou muito as coisas. Mas se você não tiver um filtro bom do que você vê na internet, 90% é lixo. Então, por favor, escolha boas referências nos assuntos que vocês procurarem na internet. Então, goleiros de futsal. Uma boa referência é os meus goleiros. Não ia poder falar mal disso, né? E tem trabalhos de profissionais, preparadores de goleiros, que atuam em equipes profissionais de Liga Nacional, que também são muito bons. Tipo, Guaíba, que é aí do Rio Grande do Sul, está na CBF. Ele tem um curso online muito bacana. O Fred, da Seleção Brasileira. O Igor, que foi para Pato Branco agora, era do Erechim, também vai lançar produto na internet em breve. Enfim, procurem referências dentro da preparação específica de goleiros. De goleiro especificamente, se eu não me engano, eu sou o pioneiro no YouTube com dicas profissionais. É mais um canal para você seguir. Então, tente filtrar o máximo possível as informações que vocês buscam na internet, porque muitas pessoas que eu chamo de profissionais de internet, formam trabalhos, fazem trabalhos, filmam com seus goleiros, achando que aquilo é um ótimo material, mas não cuida como o goleiro está caindo, como ele está fazendo a técnica, como ele está fazendo a pegada. Esse goleiro está cheio de dor, ele não está levantando direito, ele não está sendo rápido o suficiente. Então, você tem que saber filtrar muito bem o que você acha na internet para tentar tirar o máximo proveito do que ela pode proporcionar para você. Feito. Uma entrevista sensacional como essa não poderia acabar em 1 minuto a despedida, né? Então, em nome da academia, eu agradeço assim, enormemente a tua participação, a tua disponibilidade em compartilhar os teus conhecimentos, as tuas histórias, as tuas conquistas e principalmente o que é mais valioso nesse mundo, o teu tempo. 1 hora do teu tempo hoje eu sei que vale muito, tá? E tu disponibilizou para os atletas aqui da academia onde eu trabalho, para os teus seguidores, os meus seguidores. Então, muito obrigado de coração. Tu é uma pessoa sensacional, o Will já tinha me dito, e eu não acompanho muito, acompanho pouco futsal hoje em dia, mas sabias a referência e o monstro que tu és, e, cara, me orgulha muito ter trocado 1 hora de papo contigo. Muito obrigado e a palavra é contigo e boa live onde você for fazer. É um prazer imenso, cara. Sempre que eu posso agregar de alguma forma aí, né, no trabalho das pessoas, no que as pessoas amam fazer, para mim é de um prazer enorme, prazer te conhecer. Agora a gente tem contato direto aí. Eu vou lá na sua escola, na sua escolinha, né, na sua academia, vou participar de um treino lá aí nas férias, que é quando eu consigo, e tentar também agregar de alguma forma aí contigo, com os goleiros, para vocês se tornarem a sua melhor versão, que é o meu lema, né? É legal a gente ter espelhos em quem a gente vai basear o nosso trabalho, e se a gente conseguir captar alguma coisa desses nossos espelhos e adicionar assim a nossa característica, minha missão está cumprida, né? Se eu conseguir fazer de alguma forma, minha missão está cumprida. E esse é o objetivo dos meus goleiros. Quem quiser acompanhar, entra lá no site da minha bio
que é um trabalho direcionado totalmente para isso que eu falei agora. E é um prazer, fico à disposição quando quiser bater um papo novamente. Muito obrigado. Boa live lá onde tu for fazer agora. Vou tentar acompanhar. Tá? Uma boa noite para ti e valeu. Muito obrigado, viu? Valeu, prazer, abração. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Sigam aí na minha próxima live, hein? Feito, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia. Sigam aí o Instagram da Academia, Academia de Goleiros na Pegada. Valeu. Grande resenha, grande goleiro, grande ser humano. E tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu. E convido vocês a seguir o Instagram da Academia. Tá? Beijo, Saruz. Minha namorada, minha esposa, namorada, sei lá o que ela é. Falou!